Projeto de lei número 71/2008, de autoria desse presidente, subscrito por todos os senhores vereadores, que institui o Dia do Pastor Evangélico no âmbito do município de Barretos e dá outras providências. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação e agora foi apresentada uma emenda que eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda. Vereador Kiko. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, nós todos aqui, vereadores, concordamos plenamente com o que Vossa Excelência pretende fazer em termos de homenagem. Só que nós entendemos também que existem outras religiões e existem outros pregadores através dessas outras religiões. A católica, a muçulmana, a religião espírita e assim por diante. Então, conversando com os colegas, a gente achou que poderia ser uma criação melhor e mais abrangente, que nós criássemos um dia ou uma semana, né, homenageando todas as religiões, especificamente de uma forma genérica, por exemplo, a religião evangélica, a religião católica, a religião espírita, a religião muçulmana, né, e nós fizéssemos isso de uma forma que não discriminasse ninguém, que abrangesse todas as profissões de fé que existem na nossa cidade. Então, eu estou sugerindo a Vossa Excelência, embora eu tenha participado da bancada que tivesse feito a emenda proposta, eu estou sugerindo a Vossa Excelência que retire o projeto e o reapresente dessa forma como é um consenso mais geral da casa. Porque ali, discutindo, todos nós concordamos com isso, de que nós não poderíamos especificamente homenagearmos uma só religião e deixarmos as outras de lado. Ainda mais considerando que nós sabemos que religião é uma coisa extremamente entranhada dentro de cada um de nós. E por isso, justa é a homenagem feita aos evangélicos, mas injusta é a omissão colocada em relação às outras religiões. E é por isso que eu solicito isso de Vossa Excelência, ou que pelo menos a gente discuta sobre isso, no sentido de abrangermos todas. Obrigado. Vereador Kiko, eu fui procurado por pessoas que professam a fé através de religiões evangélicas, que me apresentaram esse projeto baseado numa data que é estipulada a nível nacional, que é o dia 14 de julho, que está aí muito próximo, né? E nós deveremos marcar uma sessão solene para homenagear os pastores evangélicos. Nós temos uma outra forma também, eu concordo com o que Vossa Excelência acabou de colocar e acho justo, mas nós poderíamos ter uma outra forma de contemplarmos a sua ideia, a ideia que Vossa Excelência acabou de apresentar. Nós apreciaríamos esse projeto na noite de hoje, para não perdermos o dia determinado, né, num calendário que as congregações têm, e faríamos posteriormente uma emenda a esse projeto e que estabeleceríamos a semana da religião, alguma coisa nesse sentido do que Vossa Excelência acabou de determinar. O que Vossa Excelência acha dessa ideia? Senhor presidente, a única forma de se fazer isso não seria através de emenda, seriam de outros projetos que viessem a estar da mesma forma explícitos como esse. Então, que se colocasse um dia específico para se homenagear os padres, e nós vamos ter que fazer uma emenda em relação a isso, porque nós temos bispo aqui na cidade de Barretos, da religião católica, né, e de todas as outras religiões. Então, se Vossa Excelência entende que é por causa da data, já na fremência da data, eu vou sugerir, então, à nossa diretora que já elabore todos os outros projetos consequentes em relação a isso. Quer dizer, que se crie, então, na mesma semana em que se comemora o Dia Nacional dos Evangélicos, do pastor evangélico, também se comemore, independentemente da coincidência com um dia nacional, mas se considere naquela semana. Aliás, julho é um mês todo carregado de festas, né, de muitas festas tradicionais nas religiões de Barretos, nas religiões do Brasil.
Então, eu vou apresentar, se não interessar a Vossa Excelência retirar o projeto, então eu vou apresentar vários, especificamente um para cada uma das religiões. Eu acho que seria até exagero fazer isso, né? A gente poderia fazer isso dentro de um único projeto. Então, fica estabelecido o dia do pastor no dia tal, 14 de julho, fica estabelecido no dia 13 de julho o dia do padre católico. Ficaria um projeto só, nós não nos desgastaríamos tanto. Hoje é 9. O problema, vereador Kiko, eu não veria problema nenhum nisso. É simplesmente pela premência da data, que é 14, eu acho que é 14 de junho, 14 do 6, que seria agora na próxima semana. Então, nós não teríamos tempo hábil de aprovar um projeto na próxima sessão e realizar. A próxima sessão seria quando, Ney? 16. Então, senhor presidente, aproveitando essa sequência que Vossa Excelência está expondo, eu vou solicitar à diretora da Casa que faça, a entender de todos os outros senhores vereadores, um projeto em que todos os vereadores deverão assinar. Todos, sem exceção, não é um projeto meu, mesmo porque a ideia não é minha. Então, que todos nós assinássemos o dia do padre, o dia do bispo junto, e assim por diante. Todas as religiões homenageadas. Eu acho que nós poderíamos evitar estudos, porque normalmente cada religião tem o seu dia dedicado ao seu sacerdote. Vamos estudar isso, mas eu gostaria de manter o projeto da forma como está, para atender à reivindicação feita pelos senhores pastores. Afinal de contas, essa casa eu acho que tem que contemplar, a gente vem buscando ao longo desse período, abrir essa casa à população, democratizar essa casa e contemplar todos os movimentos da sociedade, seja de qual ordem for, inclusive a questão religiosa também. Vereador Luiz Carlos Anastácio? Sim, na tribuna. Vai discutir o projeto na tribuna. Então, vereador Kiko, eu não retiro nesse sentido, por essa premência, e vou estar assinando junto com Vossa Excelência o novo projeto, assim como acredito que todos os senhores vereadores. Então, as comissões já exararam os pareceres. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura dos pareceres, que é regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão o projeto de lei, com a emenda. Se o senhor solicitasse, eu vou discutir o projeto, a leitura da emenda até que eu chegue na tribuna. Solicito ao primeiro secretário vereador Claudionor Risse que proceda à leitura da emenda. Barretos. Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, apresentação de emenda. Processo número 1522 de 2008, projeto de lei número 71 de 2008. Analisamos detidamente o projeto em questão e para que eventuais atividades possam homenagear todos os pastores do município, não apenas alguns, gerando grandes constrangimentos aos envolvidos direta ou indiretamente, apresentamos a seguinte emenda. Emenda aditiva para a inclusão de mais um artigo, que será o 4º, renumerando o subsequente com a seguinte redação. Abrem-se aspas. Artigo 4º. Fica vedada a indicação de nomes para serem homenageados na data alusiva ao ato mencionado no artigo 1º, em eventos organizados pelo poder público, em cumprimento a dispositivos constitucionais. Fecham-se aspas. Sala das Sessões, vereadora Rui Menezes, ao 9 de junho de 2008. Assinam os vereadores Luiz Carlos Anastácio, Dorivaldo de Almeida Júnior, André Luiz Rezec e o Dr. José Francisco Abrão Miziara. Com a palavra o vereador Luiz Carlos Anastácio para discutir o projeto.
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa escrita e falada, munícipes aqui presentes, quero cumprimentar o pastor Jair, presidente do Conselho de Pastores. Cumprimentando ele, eu cumprimento os demais da galeria. Senhor presidente, eu, à tarde, quando Vossa Excelência me chamou para assinar esse projeto com o senhor, e o senhor me dizia que ia solicitar a todos os vereadores que assinassem, imediatamente eu disse que não teria nada contra e que eu acho que não haveria nenhum problema com a nossa bancada. Mas, durante toda a tarde de hoje, eu tentei entrar em contato com alguns pastores, não com o presidente do conselho, mas sim com alguns pastores que eu tenho um relacionamento mais de intimidade pastoral, porque eu havia uma dúvida e uma preocupação sobre a questão do Conselho de Pastores com os demais pastores. É sábio por todos, e quem não é evangélico, às vezes, não acompanha, que não são todos pastores que são filiados no Conselho de Pastores. E a preocupação minha, justamente, no momento, na tarde, eu tentei entrar em contato com o pastor que eu congrego na igreja, com os dois pastores, que é o pastor Mauri e a pastora Maria, que é minha irmã, e o pastor Geraldo, que é meu cunhado, porque eu havia essa preocupação da seguinte maneira. Na homenagem que o Conselho de Pastor, que a responsabilidade seria total deles, não da casa, né? Como que ficaria aqueles pastores que não são filiados? Há um número muito grande de igrejas que não são filiadas ao Conselho de Pastores, que não convivem no convívio com os demais membros daquelas igrejas que são filiados ao Conselho. Aí a preocupação minha como evangélico, pastor de uma determinada igreja que não é filiada ao Conselho, matematicamente, evidentemente, esse pastor não vai ser escolhido para ser homenageado pelo Conselho como pastor, receber um título, eu não sei como que vai ser feita a homenagem, né, de honra pelo pastor, pela a igreja sua, pelo Conselho, e cria-se, às vezes, para casa, né? Poderia criar para casa um mal-estar, porque nós criamos uma lei, nós criamos a lei. E quem vai escolher o pastor que vai ser homenageado vai ser o Conselho, pelo projeto, do jeito que está aqui. Então, perante a todos os colegas vereadores, as autoridades aqui presentes, o presidente do Conselho de Pastores, eu vejo que o Conselho de Pastores, na qual eu respeito, já participei de reuniões junto, tenho um grande respeito, evidentemente que a intenção é homenagear, mas com certeza serão homenageados os pastores que serão ligados ao Conselho. Então, que fique gravado hoje aqui, nos anéis desta casa, que a emenda nossa, elaborada pelo vereador Kiko, pelo André, pelo Lilico, e com certeza voto de todos os colegas, como o vereador Kiko disse, há uma preocupação, sim, né, quando fala-se em homenagear uma determinada grupo, né, que seria pastores, padres, e assim, daqui a pouco, todos que terão o direito e poderá requisitar a um vereador ligado à entidade que seja, de receber a mesma homenagem, né? Então, por isso, nós colocamos uma emenda que a Câmara Municipal e nenhum órgão público participe de homenagem. Para amanhã ou depois, o pastor da igreja tal
lá naquela igrejinha pequenininha que abriu, que está batalhando com suas ovelhas, não se sentir entristecido e dizer que não recebeu a homenagem desta casa. Fica vetado qualquer homenagem aqui ou em qualquer órgão público. Que o Conselho de Pastores assuma a responsabilidade e tire nós dessa responsabilidade, vereador Kiko. Criamos a lei, mas não vamos homenagear. Porque, evidentemente, o doutor Otávio disse uma palavra correta ali dentro, eu teria que, o Kiko, outro disse, a gente teria que homenagear aqui o padre, o fulano, o bertano, o cicrano, o espírita e tudo mais, né? Quando eu criei o Dia do Evangélico, na semana seguinte, disseram para mim que um vereador criaria o Dia do Carismático. E se eu votaria como evangélico, eu disse, é lógico, evidentemente que eu voto. Não vejo nenhum problema de não votar. Mas nós precisamos ter muito cuidado quando esta casa faz homenagem, não é? O vereador Kiko, inteligentemente, né, já disse o seguinte, aqui nós vamos criar dia para tudo, né? Abrir o leque. E eu disse para um pastor que está ali, que parece que vai ter ser parente, né? Pastor Franco. Eu disse para ele do perigo que corre as coisas quando fazem, não há uma conversa, o conselho de pastor, por exemplo, em momento algum me procurou para discutir. Poderia haver uma discussão, o que poderia, né, vir a acontecer. Então, a nossa emenda é justamente para isso, para tirar a responsabilidade desta casa. Isso, com certeza, vai ser bom para nós, vereadores, tira a responsabilidade, né, de que seja homenageado aqui, e que o Conselho de Pastores, nós vamos solicitar à Prefeitura a relação de todas as igrejas evangélicas e vamos comunicar que foi criado o Dia de Pastor. Por mais simples que seja a igreja, a congregação, o pastor daquela igreja vai ficar sabendo que foi criado o Dia do Pastor e que, para ser homenageado também, não precisa ser homenageado mais pelo Conselho de Pastor. A igreja, a Assembleia Belém, que é a deles, poderá fazer homenagem, não depende agora do Conselho, né? Pentecostal, a Igreja Nazareno, a Igreja do Pastor Mauri, que é a igreja que nós frequentamos. Então, eu acho assim que o cuidado tem que ser tomado, né? Teria que ser discutido mais com cautela, e o pastor Jair sabe por que eu estou dizendo isso, tenho certeza que ele está entendendo o meu pronunciamento, aonde que eu quero chegar, né? E que essa responsabilidade não fique na Câmara, né? Respeitando o Conselho de Pastor, mas também respeitando aquelas igrejas que não estão ligadas ao Conselho. Esse é o problema que a gente precisa tomar cuidado, porque amanhã o Conselho se reúne, né, e pode, de quem é filiado ao Conselho é homenageado, e de quem não é homenageado. E o Dia dos Pastores vão ser para todos, independente do Conselho de Pastores escolher, independente de que igreja que seja, não é? Esse é o cuidado que nós devemos tomar, esse é o cuidado que o Conselho vai ter que ter, pastor Jair com os seus colegas pastores, para que outros pastores não fiquem-se fora de uma homenagem, não é? Então, eu entendo assim, por isso que nós colocamos essa emenda, que homenagem não seja feita na Câmara, e sim lá, mas que todos os pastores, independente de estar ligado ao Conselho ou não, pode ter o direito de fazer a homenagem dele,
né? Nós sabemos que tem pastores que não são ligados ao conselho e pode ter o mesmo direito pelo projeto agora de ser homenageado pela igreja dele, pelas ovelhas deles. Então, esse é o perigo, né, que a gente viu e que eu dizia lá no saguão para alguns que estavam ali, para 2 pastores ali que estavam, né, que teria que ter conversado, teria que ter cuidado, para a hora que o projeto chegou no dia de hoje, e um pouquinho de conversa eu já senti, né, que às vezes as pessoas, na euforia de criar o dia, de não, vamos fazer, seria bom que tivesse o dia dos pastores. Agora o Kiko está dizendo que seria bom ter o dia dos padres. Ótimo, não tenho nada contra. Mas o vereador que é espírita já disse que quer ter o dia do espírita, né? Ele é espírita. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa se sentar, conversar. Eu acho que o conselho falhou, né, quando me procurou como evangélico. Eu disse isso para que a gente discutisse junto essa questão, até com respeito a Vossa Excelência. O senhor foi de uma humildade muito grande quando me procurou hoje à tarde. Como evangélico, eu estou te mostrando isso aqui e quero que todo mundo assina, né? E não é questão de interesse político nem nada, mas seria um interesse de ter uma conversa mais ampla, ir no conselho, conversar, ver o que pode se causar, o que não pode causar. Então, que todos os pastores, né, seja comunicado que foi criado o Dia dos Pastores, não pelo Conselho. A Câmara criou o Dia dos Pastores e todos podem fazer homenagem, independentemente, não vai ser o Conselho que vai determinar qual pastor, que isso não vai ter uma validade, né, porque a Câmara não vai homenagear. Todos os pastores, nós vamos tentar fazer isso, chegar a todas as igrejas, com todo respeito, que todas as igrejas façam homenagem ao seu pastor pelo seu dia. Com todo respeito, eu fiz questão de fazer esse esclarecimento, não sou contra, acho que o projeto, ele é um projeto, como o Kiko disse, né, abre um leco, e esse aí vai acontecer. Agora já entrou esse, entra outro, e nós vamos ter que votar, e vamos ter que estar aqui, cada um, o vereador Euripim, que tem um vínculo muito grande com o evangélico, também participa, eu vejo sempre, mas também tem com os católicos, disse, olha, eu já tinha pensado em criar um dos católicos, e daqui a pouco nós vamos ter 200 dias, então precisa ser analisado, né, com tranquilidade. Não sou contra, mas eu não queria, de maneira alguma, pastor Jair, que aquele pastor que o senhor sabe que tem a sua igrejinha lá no Santa Cecília, pequenininha, que não é filiada ao conselho, que ele seja lembrado que esse dia é o dia dele, independentemente de ser 4, 5 igrejas filiadas ao conselho de pastor. Esse é a minha solicitação. Eu solicito a diretora parlamentar que requisite para mim, na prefeitura, todas as igrejas registradas, já fica solicitado, e que faça uma comunicação a todas elas que foram criado o dia do pastor, para que cada uma comemore o dia do pastor na sua igreja, sem nenhum problema, sem nenhuma restrição, sem nem um vínculo direto com o conselho, porque, às vezes, eu, por exemplo, quando eu falo assim, eu vejo que as duas igrejas que a gente frequenta é filiada ao conselho, não tem problema, mas tem muitas que não são, e elas têm que passar a saber que ele pode comemorar o dia do pastor. Só um minutinho, Kiko, com a palavra, vereador Olímpio Jorge Nabem. Caro colega Paçoca, quero dizer que esse projeto realmente trouxe muitas dúvidas para nós com relação à discriminação. Foi comentado pela inconstitucionalidade, a possibilidade, talvez, da gente não ter o parecer nosso, jurídico, pela continuidade do projeto. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: recentemente na casa nós fizemos uma homenagem para o policial do ano, onde nós reunimos polícia civil, militar, bombeiro, várias camadas. Foi muito bonito e importante esse trabalho
feito, através de um projeto de lei, Paulo Correia e eu do Mandioquinha. Agora nós temos a possibilidade, talvez, em sendo aprovado o projeto, de reunir todos os evangélicos, independente da religião, da seita. O que me chama a atenção, e eu como católico, atuante, é que nós passamos momentos no nosso mundo muito difícil, com os problemas sociais, com a criminalidade, com uma série de coisas. E a oração sempre é o foco. O Deus é um só. E nós esperamos que esse projeto, uma vez aprovado, tenha realmente seu objetivo alcançado, como você já explicou certinho aí, para que nós, aqui, que fazemos leis, homens responsáveis por, pelos projetos aqui que chegam na casa, não sejamos mal interpretados, porque a nossa intenção é, com relação, realmente, a fazer com que se agregue todos os pastores que eu quero aqui dizer que fazem um bom trabalho dentro das suas comunidades, dentro das suas igrejas, e isso é importante nós ressaltarmos, e nós acompanhamos diariamente, Paçoca, todo o trabalho dos nossos pastores evangélicos, de todos, aqueles que realmente defendem a palavra de Deus, que é muito importante nós colocarmos e focarmos, principalmente nos corações daquelas pessoas que realmente não acreditam em Deus, principalmente o jovem, para que ele realmente tenha um mundo melhor, tenha uma vida melhor. Nós temos que enfocar. É muito importante que uma pessoa que se diz cristão conheça a Bíblia. Ela é a palavra de Deus, ela que vai direcionar todo o caminho que ele vai ter que seguir. Por isso, é um projeto que vai ter o seu objetivo, sim, vai chamar a atenção, mas nós temos que realmente estar bem redondinho o projeto aí, né, Paçoca, para que não sejamos mal interpretados. Mas Por isso que eu tô. As suas explicações foram realmente chamar a atenção, a gente realmente está bem à vontade agora, entendemos que a intenção nossa não é estritamente política, nós não queremos aparecer, nós queremos realmente ressaltar o trabalho que os nossos pastores, todos, vêm fazendo diante das suas igrejas. Muito obrigado, pastor. Kiko, o senhor solicitou a parte? Não. Não? Não, obrigado. Tá. Bom, só para encerrar, o pronunciamento meu é que nós entendemos que o Dia do Pastor Evangélico, no âmbito do município de Barretos, a ser comemorado anualmente no dia 14 de junho, o evento que se trata de anterior passará a constar no calendário oficial do município. Bom, que todos os pastores, independentemente do conselho, seja considerado o dia dele. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, o projeto. Vereador Existo Hélio Fernandes César. Senhores vereadores, público presente aqui na nossa casa na noite de hoje, a população que nos assiste através da TV Barretos, eu gostaria de fazer algumas considerações com relação ao projeto. Primeiro, no sentido de que as pessoas que me procuraram, que são ligadas ao Conselho do Pastor, me solicitaram a consignação na data do calendário oficial da cidade de Barretos, a menção ao Dia do Pastor Evangélico. Me trouxeram documentos da Assembleia Legislativa, um calendário de datas, e eu sei que esse dia consta do calendário do Estado de São Paulo, é comemorado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e são homenageados pastores, eu não sei se pelo tempo de exercício, de ministério, eu não me lembro agora quais são os critérios.
Porém, a minha intenção foi da melhor possível. Foi de que esse segmento significativo da população de Barretos, que são os evangélicos, e é um segmento significativo. O último censo do IBGE aponta que aproximadamente 20 mil pessoas em Barretos professam religiões evangélicas. E dentro do respeito que eu tenho, primeiramente, por todas as religiões, quaisquer que sejam, eu considero que são fundamentais para alicerçar a nossa sociedade. Um cidadão, ele vai buscar o seu equilíbrio, ele vai buscar a unidade da sua família, ele vai buscar a força para enfrentar as dificuldades da vida, não é em outro lugar a não ser em uma igreja, em uma religião. E é por isso que essa instituição é muito forte na sociedade, no mundo inteiro. Eu, particularmente, professo a religião católica apostólica romana, e que ela tem uma organização diferente, ela tem uma unidade de comando, então tem até setores diferenciados dentro da igreja, isso eu consigo entender, né, que vai dos carismáticos até a Opus Dei, mas tem uma unidade de comando. Eu jamais poderia imaginar que fosse gerar um tipo de polêmica que isso gerou aqui hoje. A minha intenção foi pura e simplesmente atender um pedido de um conselho que representa uma quantidade significativa de igrejas na cidade de Barretos, né? Eu nunca perguntei se eram grandes, se eram pequenas, né? Eu sei que representa uma quantidade significativa. Fui alertado novamente pelos funcionários da casa que isso criaria problema, porque em 2002, nessa casa também foi apresentado um projeto semelhante, até por um próprio pastor, que era vereador. E, naquela ocasião, esse projeto também havia apresentado problemas, os mesmos argumentos. Mas, de qualquer forma, eu falei, olha, eu vou tentar passar, o dia está aí, vou conversar com os seus vereadores, não quero que seja um projeto meu, né, quero que seja um projeto de todos. E chegou aqui, essa noite, com esse problema todo. O vereador Anastácio me colocou sobre a emenda, aqueci, concordei, né, votaria a favor, mas aqui nós já criamos uma outra dificuldade, né, porque o vereador Anastácio veio aqui e colocou um teor da emenda que não é a mesma que está aqui na emenda. Eu queria ler mais uma vez, vereador Paçoca, professor, todos os senhores vereadores prestassem atenção claramente no que diz a emenda. Analisamos detidamente o projeto em questão e, para que eventuais atividades possam homenagear todos os pastores do município, não apenas alguns, gerando grandes constrangimentos aos envolvidos, direta ou indiretamente, apresentamos a seguinte emenda. Emenda aditiva para inclusão de mais um artigo, que será o 4º, renumerando o subsequente, com a seguinte redação. Fica vedada a indicação de nomes para serem homenageados na data alusiva ao ato mencionado no artigo 1º, em eventos organizados pelo poder público, em cumprimento a dispositivos constitucionais. Aqui, como, no meu entender aqui, fica contraditório. Então, mediante essa situação, que eu considero
de certa forma, delicada, e eu acho que eu tenho tempo hábil, né, e peço desculpa aos pastores que fazem parte do conselho e que me procuraram, e peço desculpas aos outros pastores que não estão presentes. Pois não, vereador Anastácio? Desculpa de eu interrompê-lo. Por favor. Eu observei o que o senhor leu na emenda que nós fizemos, elaboramos. Qual é a dúvida de Vossa Excelência? Não, porque aqui, vou ler já, não a emenda, mas vou ler o projeto em si. Instituiu, vossa emenda, instituiu o artigo 4º. Isso. Né? E aí, o artigo 1º, ele institui o Dia do Pastor Evangélico no município, no âmbito do município de Barretos, a ser comemorado anualmente no dia 14 de junho. Certo. O evento que trata o artigo anterior passará a constar do calendário oficial de eventos do município de Barretos. Certo. As despesas decorrentes da execução da presente lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária suplementada, se necessário. Então, dessa forma, eu entendo que fica aqui, e está previsto aqui, de uma homenagem. Tá certo? Então, aí eu acho que fica extremamente contraditório. Não, uma continua. prevê a homenagem, a outra proíbe. Então, vereador Anastácio, para que a gente evite uma situação Então, só para o mais senhor me entender... embaraçosa... Desculpa. Pois não. Desculpa interromper a sua Não, parte. eu peço desculpa de eu entrar no meio da explicação do senhor. A emenda, o objetivo da emenda é justamente isso. Porque o que pode vir a acontecer é que eu expliquei isso e ficou bem, eu acho que bem explicado, e às vezes faltou, aí a hora que o senhor deu uma saída e pode não ter acompanhado, ou deve ter acompanhado lá no saguão. A preocupação é essa, justamente essa. Porque quem me ligou aqui agora foi uma evangélica suplente vereadora, Lídia. Ela disse, olha, eu tenho justamente essa preocupação sua, porque se o pastor não tiver ligação com o conselho, ele não vai poder ser homenageado. Então, é por isso que nós, e a diretora parlamentar veio aqui me corrigir, não foi isso? Né? Não há nenhum problema de fazer homenagem, mas nós não. Não é isso? Oi? Pode haver indicação. Não pode haver indicação nossa, até para preservar nós. Entendi. Entendeu? Entendi. Então tá bom. Entendi. O senhor entendeu? Está entendido. Vossa Excelência, me dá uma Vossa- parte. Só para esclarecer, pelo menos o que eu tinha entendido quando da elaboração da emenda. O que foi dito é o seguinte: vai se ter a homenagem do Dia do Evangélico. Criou-se o dia e está instituindo o calendário oficial do município. O objetivo da emenda, pelo que eu entendo, é que a Constituição Federal veda a entrada de recursos públicos em religiões. Estou correto, doutor Otávio? E simplesmente dizendo que está vetada a participação financeira do poder público. Mesmo porque não seria da competência dessa casa se algum órgão particular for fazer uma homenagem para alguém. Só que, na lei, a única coisa que faz é institui o dia. O dia, vai, a partir da data, faz parte do calendário oficial do município. E a única preocupação com a emenda foi uma adequação constitucional. Correto? Não, sim. Pelo fato de não ser, doutor Kiko está aqui lembrando uma coisa, de não ter possibilidade, pela Constituição da República Federativa do Brasil, o poder público não pode tomar. O Brasil é um Estado laico de direito.
O poder público não pode financiar, muito embora as igrejas tenham imunidade tributária e outras coisas também definidas na Constituição. A preocupação foi exatamente essa. A Câmara institui o Dia do Pastor. Todo pastor que estiver em Barretos está homenageado. Se algum órgão for fazer uma homenagem para um outro pastor naquele dia, é o poder do órgão, não o poder público. O poder público está homenageando cada um dos pastores. Está criada a lei inserindo, pelo menos é isso que eu entendo, senhor presidente. Há interpretações, tá certo? Eu gostaria, então, mediante essa situação em que se instalou, de reiterar o meu respeito a todos os pastores evangélicos de todas as igrejas, mas para que não seja criado alguma coisa que não venha de forma natural, que não venha de forma tranquila, eu gostaria de solicitar, e acho que estou em tempo ainda, a retirada do projeto, como foi sugerido pelo vereador Kiko Miziara. E que essa casa possa, em outro momento, com mais estudos, mais acurados, possa implementar, se for ainda de interesse dos senhores vereadores, uma semana de homenagem às religiões, pelo papel que elas exercem em benefício da nossa sociedade. Não, eu procuro sempre evitar de falar em fé, porque eu tenho a minha e é grande, mas eu aprendi que eu não posso misturar fé com política, fé com interesses particulares meus. Então, e eu sempre respeitei isso, sempre me pautei por isso, tá certo? Então, eu gostaria de retirar e que, posteriormente, num consenso dos senhores vereadores, nós apresentássemos um outro projeto que pudesse contemplar os pastores evangélicos, pudesse contemplar todos os sacerdotes de todas as religiões, as quais respeito e sempre respeitei, e de uma forma muito mais tranquila, muito mais serena, com muito mais embasamento, né, do que esse projeto que se apresenta, que eu apresentei aqui nessa casa nessa noite. Muito obrigado. Continua a discussão. O projeto de lei 171, com a palavra. Ele pediu a retirada, então encerra a discussão, vereador. Encerra. Questão de ordem, vereador André. Não é bem uma questão de ordem, mas seria só uma argumentação, com Vossa Excelência. Se a questão toda é porque o dia está chegando e vai instalar, eu não acho que seria instituir uma semana para cada religião. Não, Eu acho o seguinte, todas. passar para todas. Só que não durante uma semana. Cada religião já tem o seu dia. Se for colocar o dia de todas as religiões no calendário oficial do município, o que eu acho justo, colocando de uma, colocar todas, se o dia do pastor evangélico é daqui 2 semanas, tem que ser votado não só em primeira discussão, como em segunda discussão na noite de hoje também. Eu acho que há um consenso de fazer não só para o evangélico, como todos. A questão que o vereador Paçoca levantou é que não vai homenagear um pastor que é filiado ou outro que não vai. São todos os pastores, como depois todos os padres, como todos de todas as igrejas. Então, que deixe o projeto, que aprove o projeto, porque, na verdade, o que a emenda prevê é simplesmente uma vedação constitucional. O poder público não pode fazer uma homenagem a uma religião, seja ela qual for. É isso que é vedado pela Constituição. E a questão, por exemplo, se o Conselho dos Pastores resolver fazer uma homenagem para alguém, independentemente do dia estar no calendário do município ou não estar no calendário do município, eles vão homenagear e vão prestar homenagem. Então, se já está há 2 semanas, se já procurou,
houve consenso porque foi assinado pelos 11 vereadores da casa. Então, que se aprove essa e que essa semana pegue todas as religiões, veja o dia que é de cada religião e vamos respeitar como nós estamos respeitando a evangélica. E outra, não é para dar para um pastor, para o pastor, esse pastor. Todos os pastores, como todos os sacerdotes, todos os padres, todos os médios, todos de todas as religiões. Então, eu acho que até pelo fato de estar 2 semanas, uma semana, eu acho que não teria problema nenhum passar. A questão da emenda simplesmente veda que o poder público coloque recursos financeiros. Eu até questionei com a Neire, quando fala das despesas correntes da lei. O que ela disse, fala, não, essas despesas são as despesas de publicação e congêneres, que realmente não pode. Com a outra emenda, só acrescenta isso. Então, que essa Câmara, como já foi demonstrado o consenso de todos os vereadores, já aprove o dia e depois os outros dias na data que as próprias religiões escolheram. Porque nós não estamos escolhendo do evangélico, é uma data nacional, como eu tenho certeza que todas as outras religiões vão ter as datas nacionais. Então, que solicito até a Vossa Excelência que reveja essa postura, se for o caso, eu acho que não haveria problema nenhum em votar o projeto hoje e já está inserido no calendário oficial para poder comemorar. Vereador Anastácio, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência como o evangélico, eu acredito que o único aqui da casa, eu gostaria de ouvir nesse Eu não vejo nenhum nesse problema. momento. Tá, eu entendi. E eu fiquei imaginando que o senhor estava raciocinando. Eu não vejo nenhum problema de votar também no projeto. E a intenção do senhor foi ótima. Procuraram, pediram, e o senhor, em respeito, elaborou e nós todos assinamos o projeto. Não vejo uma questão que venha criar problema de votar hoje, né? No entanto, nós todos assinamos. Então, a minha solicitação a Vossa Excelência é que não retire também, que nós possamos votar e tudo bem. Bom, então eu vou atender um apelo, especialmente de Vossa Excelência, não só pelo carinho que lhe dedico, mas também por Vossa Excelência professar a fé numa religião evangélica. Então, eu volto atrás e mantenho o projeto para apreciação do plenário no dia de hoje, que pelo menos eu acredito que fica ressaltado, né, a admissão no calendário oficial da cidade de Barretos, o dia do pastor evangélico. Aí as igrejas organizem, né, as que são agregadas ao Conselho Evangélico façam em conjunto, as outras façam separados na cidade toda. De toda forma, então, eu mantenho o projeto e coloco a apreciação de Vossas Excelências, Vossas Senhorias. Então, em votação, a emenda ao projeto número 71/2008, que já foi lida aqui pela Secretaria da Casa. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a emenda. Está em discussão o original... Em votação, o projeto no seu original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada em primeira discussão o projeto de lei. Eu solicito, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão e votação. Já com a emenda acoplada. Solicito também a votação em redação final
na noite de hoje. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final na noite de hoje. Dessa forma, fica aprovado o projeto. O vereador Paulo Henrique Correia solicita a palavra como líder do Partido da República. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, pessoas que nos honram com a sua presença aqui na galeria e pessoas que nos assistem em suas residências, nossa boa noite. Senhor presidente, o que me leva à tribuna são dois assuntos. O primeiro desses assuntos, nós tivemos uma reunião importante hoje com a deputada federal Luciana Costa, com o prefeito doutor Emanuel, com a presidente da PAI, Marli Leite, e com a representante da Casa Transitória, André Luiz, a Milena, que é assistente social, grande amiga. Nesta oportunidade, o prefeito, a deputada federal Luciana Costa, que está procurando de toda maneira ajudar o município, ajudar as entidades, tinha direcionado 600 mil para algumas entidades. No total, 600 mil para algumas entidades. Só que essas entidades não tinham registro no Ministério da Saúde. Então, ela redirecionou 300 mil reais para a PAI e 300 mil para a Casa Transitória André Luiz. São recursos importantes, são entidades importantes no município, que atendem todos os requisitos do Ministério da Saúde. É mais uma conquista para essas entidades. E a Casa Transitória André Luiz já tinha também, no orçamento para 2008, um recurso na ordem também de 200 mil reais. Ou seja, a Casa Transitória está elaborando os projetos de 300 mil nessa nova emenda e de 200 mil. Tem prazo até dia 12 de junho para estar apresentando esses projetos no Ministério da Saúde. E tem toda aquela parte burocrática até a liberação do dinheiro, mas, com certeza, essas entidades vão ser beneficiadas. Outra informação também importante, emenda do Orçamento 2007, que o prefeito da deputada federal, Luciana Costa, que o prefeito estava colocando reforma de 5 postinhos, emenda dessa, como eu falei para todos os senhores, que é a emenda do orçamento de 2007, no valor de R$1.050.000, para a reforma de 5 postos que deve acontecer durante esse ano. Então, eu acho que esse é um trabalho do Partido da República, da qual eu sou presidente, sou vereador, a gente é o representante. Isso aí é uma das tarefas nossas, é a missão política, como agente político que nós fazemos para o município de Barretos. E tantas vezes que nós ocupamos essa tribuna para falar de emendas, para falar de orçamento do DENIT. Então, é mais um trabalho que a gente faz a nível de agente político, porque a gente sabe da nossa missão de fazer projetos, fazer a fiscalização no poder público municipal, no executivo. Eu dou uma ideia a essas entidades que, ora, não foram beneficiadas, de fazer uma reunião para que se orientem na questão da reivindicação das emendas aos deputados, principalmente a deputada federal Luciana Costa. Nós temos uma pessoa na prefeitura, senhor presidente, muito competente, que é a Valéria Freire, aonde ela conhece tudo em termos de ministério, conhece tudo em termos assim daquilo que pode ser solicitado, analisando cada entidade, a ficha, o cadastro de cada entidade, onde pode buscar esse recurso, para que não aconteça, como aconteceu esse ano, que o Ministério não pôde estabelecer essa liberação de emenda para essas entidades. Mas, geralmente, isso acontece até outubro, nós temos bastante tempo até outubro. Eu acho que a Valéria não vai recusar um convite para fazer uma palestra com relação a esses recursos, onde as entidades podem buscar. Um outro assunto que me traz à tribuna, senhor presidente, é com relação à ordem de demolei,
que hoje eu estou vendo aqui na pauta de requerimento, tem um voto de louvor que foi proposto pelo vereador Lilico, e eu tive presente na Praça Francisco Barretos, aonde a ordem deu aquela verdadeira aula de cidadania. Quero aqui estar também participando dessa homenagem que o Lilico está fazendo, sendo mestre conselheiro, o Elbert Minus Pereira Gomes, aquele que coordenou, só que tem toda uma equipe da sua diretoria, vários colaboradores. Lá estava na emissão do RG, no corte de cabelo, manicure, podólogo, exame de saúde, massagem, ou seja, várias associações que puderam estar participando, e quem ganhou com isso é a população. Parabéns à Ordem Demolei, parabéns ao mestre conselheiro Albert e toda a sua diretoria. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão o requerimento 615, do vereador Olímpio Jorge Nabem. 616, requerimento do vereador Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 618, do vereador Olímpio Jorge Nabem. E requerimento 619, do vereador Olímpio Jorge Nabem. Está com vista o vereador Dr. Otávio Alves Garcia. Após analisados os requerimentos, senhor presidente, eu opino pela normal tramitação dos mesmos, que todos são de suma importância. Está em discussão os requerimentos do vereador Olímpio Jorge Nabem. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, em nome do meu cameraman, Rogério, eu não, da casa, quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes, ao DES, pelo grande trabalho que vem executando na casa já há alguns anos, e eu fico muito feliz de saber que realmente todo o trabalho vem sendo fazendo esse trabalho, né, que é muito importante, de gravação, para que a gente possa realmente ter essa segurança de que tudo que se fala aqui é cumprido, né, doutor Otávio, e sem medo de ser feliz. Então, parabenizo aí a equipe, né, a esposa, né, que está ali nos assistindo, está na fita. E quero aqui aproveitar a oportunidade e mandar um abraço a todos que estão nos assistindo, né, João Minaré? É muito importante acompanhar o trabalho dessa casa. Então, eu vou fazer um comentário dos meus requerimentos que eu pedi vista na semana passada, e quero ressaltar que o primeiro requerimento, eu solicito informações no sentido da Associação de São Paulo e da Unifeb, visando a criação de um programa de formação profissional ao portador de deficiência. Quero dizer ao Lambari, que está assistindo aqui a casa, que acompanha o nosso trabalho, que a importância desse requerimento no sentido de dar condições para que o portador de deficiência tenha uma qualificação, um programa especial, porque nós sabemos que a lei trabalhista, ela inclui dentro do trabalho o portador de deficiência como direito legal, e é importante que ele esteja preparado, engajado, para poder trabalhar dentro da sua solicitação. Nós sabemos que foi feito um tempo atrás no SENAC, um encontro, eu não pude participar, não fui convidado, mas eu fiquei sabendo, achei importante, com os portadores de deficiência. Nós entendemos que são pessoas, são seres humanos capacitados para o trabalho, e é interessante que se faça um curso de formação profissional para qualificá-lo, para que realmente nós possamos, amanhã, engajar eles dentro dos projetos, dentro dos empregos, dentro da solicitação que vem em pauta. O requerimento 616, quero aqui ressaltar nesse requerimento que acabei de citar, eu tenho um bom relacionamento com o Valdomiro, tenho um relacionamento com o Sérgio, da Caixa Econômica Federal, e sempre nós estamos aí buscando informações. Essa verificação de presença, porque não tem quórum suficiente. E se o vereador tem coisas importantes a discutir, os vereadores não estão aqui no plenário. Essa chamada, por favor. Solicito aos senhores vereadores que retornem aos seus postos
para que possamos continuar os nossos trabalhos. Moral que eu dei para você. Pode retornar, senhor presidente? Continuar, por favor. Já deu quórum. Senhor presidente, o requerimento 616, Pois não. Você quer uma parte? Muito embora tenha quórum, mas eu acho que é necessário que todos os vereadores se acompanhem o trabalho aqui sentado. Porque fica. Não é porque deu quórum, pode faltar vereador. O vereador está aqui para isso, para o interesse do povo. Não, você está sentado, você está aqui assistindo. O vereador, acho que foi lá fora no banheiro, está questionando no telefone, então é difícil. Pode continuar. Senhor presidente, deixando as particularidades, mas nós entendemos que o importante, o foco maior é a população, é o público, né? Então, vamos à discussão do nosso requerimento. Senhor presidente, desde que sou vereador, eu tenho visto falar muito do bairro Monte Alegre. E muito se fala daquele loteamento, doutor Otávio, da legalidade, dos problemas que lá existem, e muitos moradores daquele local, que estão nos assistindo, tenho certeza, cobram de nós, vereadores, da administração, um posicionamento. Eu, particularmente, tenho buscado, às vezes, através do meu requerimento e questionamento, buscar que se deixe de lado a regularidade, no sentido de que lá tem famílias, tem casas. Nós temos que tentar regularizar a situação daquele pessoal. Não é possível que a gente chegue aqui e fale assim, olha, aquele loteamento tem um problema e ninguém resolve, fica tudo a Deus dará. Eu estou aqui pedindo a pavimentação asfáltica. Nós sabemos agora que vai ser, provavelmente, já foi dada a ordem de serviço, né, Jaminaré? O prolongamento da Avenida dos Coqueiros, no que diz do RD, até na rodovia. Vai pegar realmente uma parte do bairro Monte Alegre. E é interessante que, através desse projeto que já foi aprovado e vai ser elaborado por essa administração, que eu espero que aconteça, possa estar resolvendo de vez a situação daqueles moradores. Eu tenho certeza que Me concede uma parte? Esse é o foco, porque nós precisamos fazer alguma coisa para os moradores do bairro Monte Alegre. É um bairro que cresceu muito, João. É um bairro que merece um carinho especial e você sabe muito bem. Nós precisamos, e eu acho que agora chegou o momento de que, através desse projeto, as melhorias lá chegarão e eu tenho certeza que será regularizada a situação daquele povo. Você quer uma parte? Muito obrigado pela parte, vereador. É com uma satisfação muito grande que a gente leva ao conhecimento da população mais esse atendimento do prefeito municipal mais um requerimento desse vereador. Na verdade, eu havia pedido inicialmente a Via dos Coqueiros, esse apelido gentilmente dado pela população, porque, na verdade, é Federico Ozanam e outras avenidas ali. E agora, por conseguinte, um outro requerimento nosso, mais recente, pedindo a extensão da Via dos Coqueiros até o Distrito Industrial 2 e dali um terceiro ainda requerimento nosso, pedindo ao senhor prefeito a construção de um anel viário que circunde toda a cidade de Barretos, isto em continuidade desta avenida ao qual Vossa Excelência está se referindo, e que é motivo de orgulho não só desse vereador, como certamente de toda a casa, e para toda a população de Barretos, que já está merecendo, de há muito, um anel viário que venha proporcionar um trânsito mais livre, mais dinâmico e mais confortável para a população de Barretos. Obrigado. Sem dúvida, Cláudio Honor, foi muito importante a sua parte. Eu quero dizer que o Joedes, que é uma pessoa que realmente veste a camisa da cidade, que tem nos ajudado com os recursos junto à sua secretaria no governo federal,
que esse vereador deu um título de cidadão. É importante ressaltar que esse trabalho feito por ele, mais uma vez, vai proporcionar que se faça esse benefício, né, que é o prolongamento do RD, né, João Minaré, até na rodovia, e isso é muito importante. Mas, como eu estava ressaltando em relação ao bairro Monte Alegre, eu espero que agora, e acredito nessa administração, de que essas benfeitorias sejam feitas naquele bairro, que todo o trabalho possa ser desenvolvido naquele bairro, no sentido de regularizar, doutor Otávio, a situação daqueles moradores. Não adianta, como eu disse aqui outras vezes, chegar lá e falar assim, olha, esse loteamento teve alguns probleminhas, vocês têm que sair tudo daqui. Não é assim, as coisas não se resolvem, são famílias que estão lá, são gente, são seres humanos. Nós temos sim que buscar a solução. E eu acredito que a solução será dada com o mais rápido possível para que os moradores do bairro Monte Alegre possam estar reivindicando, possam estar recebendo todas as melhorias com pavimentação, com água, com todos aqueles benefícios que um loteamento merece. E é interessante que agora, eu creio que seria o momento adequado quando do início das obras do prolongamento do RD. Essa é a minha intenção. E esse requerimento vem de encontro onde eu peço a pavimentação asfáltica naquele local. E, senhor presidente, o requerimento 618, eu tenho observado um trabalho na Secretaria do Esporte, eu quero aqui, de Esporte e Educação, parabenizar ambos os secretários, a Mara e o Tarcísio. Muitos projetos têm sido desenvolvidos nos campos pertencente ao São Bento, o Cavalgando para o Futuro, o do bairro Cristiano de Carvalho, do Centro Social Urbano, do Zequinha Mêndola. E nós entendemos que esses projetos, doutor Otávio, principalmente ligados ao esporte, têm se expandido tanto que eu tenho sentido que agora, não sendo horário de verão, há necessidade de expandir horários também. Eu acredito que, principalmente, alguns campos de futebol, São Bento, principalmente o São Bento, que é uma equipe que disputa o Campeonato Varziano e também... O senhor quer mais uns 5 minutos para concluir? O senhor tem uns 5 minutos. O CSU, que também tem equipes no futebol varziano, o Cavalgando para o Futuro, onde tem um projeto magnífico do Camarões, naquele local. Se possível for a administração, pensar e iluminar esses campos. Já foi solicitado aqui também o Rochão por mim. Eu acho que nós temos que dar opção para o poder público poder trabalhar também o horário noturno, porque esses lugares também desenvolvem projetos interessantes. Por exemplo, hoje as equipes de várzea treinam, e o senhor sabe muito bem disso, doutor Otávio, o periquito treina na região dos lagos, e é beneficiado porque tem uma iluminação não diretamente para o campo, naquele local onde facilita um pouco. Outras equipes também treinam em locais em campos abertos. Então, é interessante a gente pensar nisso para que outros projetos possam se desenvolver futuramente. Então, eu sei que tem um custo, nós sabemos disso, mas é uma ideia. Eu acho que isso aí pode fluir. E a gente pode, amanhã ou depois, principalmente usar o período noturno para competições e também dar mais opções para o bairro estar desenvolvendo algum projeto. Então, eu estou solicitando aí o estudo do campo do São Bento, do Cavalgando para o Futuro, certo? Do CSU, e do Cavalgando do CSU, do bairro Zequinha Mêndola. Enfim, eu fiz uma proposta para todos os campos, para não discriminar nenhum, porque eu acho interessante esse trabalho seja feito. Para finalizar, senhor presidente, eu fiz o requerimento 619 e o doutor Otávio tinha comentado comigo em relação à rodovia Brigadeiro Faria Lima. Lógico que, recentemente, nós perdemos um colega, o Márcio, um ex-policial, um amigo, um companheiro, Moraes, que nós sentimos muito a sua falta e sabemos que não só isso, só ele, mas outras vidas também se foram naqueles locais, e tentando evitar que mais acidentes aconteçam, porque há de se ressaltar, doutor Otávio, eu quero que, nesse requerimento que nós discutimos, conversamos particularmente, ressaltar que hoje nós temos uma usina naquele local, e essa usina faz com que, principalmente, os caminhões, constante em relação ao período da safra,
desenvolve atividades ali e você sabe que se tornou muito perigosa. A minha intenção com esse requerimento, nós temos aqui um deputado estadual, temos um deputado federal da nossa cidade. É um projeto tão importante que não vai beneficiar, vai beneficiar 2 cidades, Colômbia, Barretos, vai beneficiar o povo, vai salvar vidas. Essa é a pura verdade, senhor presidente. Vai salvar vidas. Nós sabemos que Colômbia e através de Planura são lugares muito visitados por barretenses, porque quer passar a sua hora de lazer nos ranchos localizados naqueles locais. E nós sabemos que esse passeio pode ficar caro, porque o perigo é constante. E essa rodovia realmente tem trazido muitas mortes. E eu estou preocupado, sinto a perda desse amigo, sinto a perda de outros também que se foram. Tive a oportunidade, em uma época, quando jogava futebol em Colômbia, passar por esses locais constantemente, onde eu sentia realmente o medo e a insegurança, principalmente agora com esses caminhões das usinas ali ao redor, de outros veículos. Então, é interessante nós aproveitarmos o momento. Essa é a minha preocupação, porque nós temos 2 representantes legítimos, tanto no estadual como no federal. E, além do mais, temos também companheiros nossos, que não são da nossa cidade, mas tiveram votos aqui, são pessoas que buscou apoio aqui na nossa cidade, né, Mandioquinha? Então, eu acho interessante as nossas emendas que nós fazemos aqui na casa, as nossas solicitações para as creches, para as entidades, para todo setor que necessita, também buscar recursos para que a gente possa duplicar ou fazer a 3ª faixa nessa via. É muito importante. Nós sabemos que agora tivemos notícia do que o pedágio vai aumentar, tivemos notícias aí, eu fiquei sabendo meio no alto que existe a possibilidade até de um pedágio aí próximo da nossa cidade. Então, é interessante que nós cuidamos desse espaço, desse local, que é um trecho, que não só essa rodovia também, mas a rodovia que liga Barretos-Guaíra também é muito preocupante, que a gente faça alguma coisa. Esse requerimento, eu queria, senhor presidente, que estendesse realmente as forças vivas da nossa cidade, a nível estadual e federal, para que nós possamos trazer recursos para a nossa cidade, para que a gente possa, através de emendas, conseguir fazer que esse problema não seja mais alguma coisa que venha trazer a perda de vidas. É o que a gente preocupa, porque ali já se foram muitos amigos, muitas famílias, choram realmente as perdas de ente querido. E a minha preocupação é essa. Muito obrigado, senhor presidente. Verifica para mim, para a gente pôr. Vereador João Minaga, minuto só, eu tenho que colocar em votação os requerimentos de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem e Uribi. Vereador Olímpio Jorge Nabem, Vossa Excelência já havia incluído no requerimento a comunicação às autoridades a nível estadual e federal. Está em votação os requerimentos número 619/2008, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. O requerimento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o requerimento número 618/2008, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o requerimento número 616/2008, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o requerimento número 615/2008, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado também por unanimidade. Estão em discussão, ou está em discussão,
O requerimento número 623/2008, de autoria do vereador Dorival de Almeida Júnior, o Lilico, que estava com vistas ao vereador Kiko Miziara, que não se manifestou por escrito, mas irá fazê-lo verbalmente. Pela tramitação, senhor presidente. Pela normal tramitação. O vereador autor, Dorival de Almeida Júnior, vai fazer a discussão do seu requerimento. Presidente, existo, vereadores, população do plenário, toda a população que nos assiste pela TV Barretos. Hoje, presidente, eu faço esse requerimento 623, solicitando ao prefeito que mande essa casa, mas mande também coisas concretas, que a gente quer saber, não como a gente faz muitas reivindicações aqui. A resposta que eu tive recentemente de um requerimento que eu fiz, só foi escrito assim, não. Essa foi a resposta. Então, são coisas assim, que hoje leva a gente a trazer um requerimento desse, que andando muito nos bairros da cidade, e principalmente com pessoas carentes, que hoje têm 2, 3, 4 filhos, que quando passou por um período, agora que muitos vereadores que andam nos bairros aí sabem, uma epidemia de gripe que teve na nossa cidade. E quantas crianças carentes, e até hoje está essa epidemia, que não tem condição de seus pais estar comprando um xarope para dar para essas crianças. E eu tive, andando em algumas unidades, e hoje fiz questão de estar ligando para várias, para certificar, se, até desde a data que eu fiz o requerimento, se tinha já entrado o remédio dentro desses postinhos, que eu acho que é uma forma da gente também vir aqui e até recuar em vez de criticar. Mas, infelizmente, mais uma vez, quando eu ligo em vários postinhos, conversando com as coordenadoras, não tem remédio nos postinhos. Infelizmente, são a cesta básica de remédio que hoje a população necessita é a falta de remédio. Eu vejo que muitos da população, quando requer remédios de alto custo, hoje está tendo que entrar na justiça. Não tiro o mérito dessas pessoas, que eu acho que quando você necessita, você tem um parente, uma pessoa de sua família enfermo, doente, precisa do remédio. Eu acho que isso a gente tem que ver. Eu acho que hoje, vim muitas vezes aqui florear e contar coisas que não existem, que não está acontecendo, muitos vêm aqui. E quem assiste e acompanha, muitas vezes vê que muitas pessoas passam com ridículo aqui, querendo vender uma imagem que não é lá fora. Eu acho que isso, a gente vem lutando que as coisas aconteçam, principalmente com a saúde. A gente viu o Paulo Correia vir aqui na tribuna, falar que a Luciana trouxe verbas para a saúde.